pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar as nossas correções das aulas do dia 11 do 5 e 12 do 5. Vamos lá? Na número 7, nós tínhamos então um texto, né, que a gente teria que fazer leitura do texto. Leia a reportagem, a seguinte reportagem. Muito mais do que isca. Embarque uma viagem subterrânea pelo mundo curioso das minhocas. Hoje é dia de fazer uma viagem subterrânea. Vamos conhecer um dos mais importantes e incompreendidos animais da natureza, a minhoca. Mas pode guardar a vara de pescar, porque esse bicho é muito mais do que um simples ajudante na caça dos peixes. A minhoca contribui de várias maneiras para melhorar as propriedades do solo. Para começar, os buracos que ela faz na terra ajudam a arejá-la e permitem que a água circule melhor por ali. Além disso, seu cocô é cheio de nutrientes que enriquece o solo. Tudo isso é bom para as plantas que retiram da terra a água e os nutrientes que precisam para crescer. A presença de minhocas em um solo, porém, não garante necessariamente a sua qualidade. As minhocas contribuem para a melhoria da terra, mas não são tão eficientes quanto um fertilizante, por exemplo, explica George Brown, agrônomo da empresa brasileira de agropecuária, Embrapa. Tanto é que existem minhocas na Amazônia, apesar de ser comprovado que o solo de lá, em geral, é pobre. Mas não é só na Amazônia que existem minhocas. Elas ocupam grande parte do território nacional em quantidade. O Brasil é o terceiro maior país com o número de minhocas no mundo. São cerca de 300 espécies já conhecidas, espalhadas por aí. Porém, como são poucos os especialistas que as estudam, a expectativa é que existam muito mais espécies. Pelos cálculos de George, cerca de 1.000. Ele e sua equipe encontraram 45 novas espécies em poucos meses de busca. Uma delas, do gênero Rhinodrilus, com impressionantes 60 centímetros, chamou a atenção pelas cores, uma mistura de azul com cinza. O que os anima nessa procura é o fato de que muitas minhocas só existem nas proximidades do local onde foram encontradas, ou seja, são endêmicas. Então, endêmicas são aquelas espécies que só aparecem em determinado local. Por isso, é muito provável que se achem novas espécies em lugares nunca antes visitados, explica. Agora responda as questões. O texto inicia chamando as minhocas de seres importantes e incompreendidos. Por quê? Por que que as minhocas elas são consideradas importantes, mas elas ainda são incompreendidas, né? As minhocas exercem um papel extremamente importante, né? Elas são importantes porque colaboram com a fertilidade do solo e são incompreendidas porque muitas espécies que ainda não têm, existem muitas espécies delas que não foram ainda estudadas, né? Inclusive o homem nem sabe que existe, certo? Letra B. Na letra B, o exercício pede o seguinte: por que que é essencial estudar as minhocas, né? Estudar novas espécies aí de minhocas? As novas espécies, elas podem trazer informações a respeito do ambiente que o homem ainda não conheça, certo? Então, ao estudarem qualquer tipo de seres vivos novos para o ambiente, né? O homem pode auxiliar no processo de compreensão do próprio ambiente que esse ser vivo esteja, certo? Letra C. Reescreva de acordo com o texto a parte que menciona os benefícios que a minhoca traz para o solo. Aí nós teríamos que observar, né, qual a importância que essa minhoca traz lá no texto. Então, no texto, nós tínhamos a parte que estava escrito o seguinte, né? A minhoca contribui de várias maneiras para melhorar as propriedades do solo. Para começar, os buracos que ela faz na terra ajudam a arejá-la, permitem que a água circule
melhor por ali. Além disso, os excrementos da minhoca apresentam nutrientes que enriquecem o solo. Tudo isso é bom para as plantas, que retiram da terra a água e os nutrientes que precisam para crescer. Então, seria essa partezinha do texto, tá? Letra D. Na letra D, o exercício pede lá. Que seres vivos, além da minhoca, podemos encontrar no solo de uma floresta? Bom, a gente já estudou um pouquinho sobre os seres vivos que estão presentes no solo, né? E aí a gente precisa lembrar lá o tatuzinho de jardim, né? Besouros, lagartinhos, formigas, ok? Cupins e assim por diante, né? Letra E, na areia da praia, que seres encontraremos, né? Que seres que a gente costuma encontrar? Nós temos lá alguns moluscos, né? Esses moluscos são organismos que têm corpo mole, que é o caso das conchinhas, né? Siris, tatuíra e outros tipos de animais. Vocês vão lembrando aí os que vocês costumam encontrar, né? Caso você já tenha ido para a praia, se não, pode dar uma pesquisadinha também, ok? Número 8. O solo é rico em vida. E quanta variedade! 1 metro quadrado de solo de uma floresta de clima temperado pode ter cerca de 1 milhão de seres vivos. Entretanto, é importante perceber que os seres vivem no jardim podem não ser encontrados na floresta, assim como areia do deserto, quente, abriga seres diferentes em comparação com a areia da praia. Considerando a biodiversidade do solo, a variedade de seres vivos, né? Como o uso de inseticidas pode prejudicar a fertilidade dele. Aí a gente vai lembrar lá que o inseticida serve para matar insetos. Os insetos têm papel importante no solo? Sim, né? Os insetos são extremamente importantes. Então, os agricultores, eles vão usar os inseticidas para eliminar algumas pragas. Só que, junto com essas pragas, também serão eliminados os insetos. E esses insetos vão colaborar para a fertilidade do solo, certo? Então, na número 8, nós temos aí, né? Que os inseticidas são usados para eliminar as pragas que atacam as lavouras, mas acabam morrendo também com os insetos, ok? Na página 104, nós tínhamos que desenvolver o ícone do conhecimento em ação, número 9. Quando comparamos áreas idênticas de floresta tropical e de campo, observamos que a de floresta tropical apresenta mais de 300 espécies de plantas, enquanto que no campo o número de espécies diferentes é bem menor. Essa diferença se deve a vários fatores. Para identificá-los, use F para floresta e C para campo. Letra A, solos com pouco humus. Então, solos que têm pouco humus são aqueles solos que têm pouca matéria orgânica. Então, esse solo está presente no campo, porque o que é rico em matéria orgânica geralmente está presente em um local onde tem floresta, árvores, né, que vão liberar as folhas quando caem no chão, entram em decomposição e viram matéria orgânica para o local. Letra B, muita intervenção humana na área. Também nós temos um ambiente de campo, né? Então, na letra B, campo. Letra C, grande umidade atmosférica. O que contribui para que a umidade atmosférica se eleve também são as plantas, o que significa que no local onde eu tenho muitas plantas, a umidade relativa do ar vai ser maior, né? Então, o ambiente de floresta tem grande umidade atmosférica. Na letra D, o exercício pede pouca umidade. Pouca umidade vai estar presente no campo, tá? Então, letra D, pouca umidade, campo. Letra E,
Solo rico em humus. Solo rico em humus está presente na floresta, certo? Rico em humus, floresta. Letra F. A temperatura aumenta. A temperatura vai aumentar à medida que a gente tira as coberturas. Se a gente remove as florestas, né, as árvores, o solo ele tende a receber mais iluminação, mais sol. Então, no ambiente de campo, eu tenho a temperatura mais alta. E a temperatura amena, que é aquela temperatura mais baixa, ela vai estar presente na floresta, tá? Então, letra F, temperatura amena presente na floresta. Letra G, a alternância de chuvas e secas prolongadas, né? Nós temos lá a alternância de chuva com seca muito estendida em um local que quase não tem a umidade relativa do ar não é muito grande. Então, num ambiente onde não tem floresta, né? Então, a alternância de chuvas e as secas prolongadas vai estar presente no campo. Letra H. Grande precipitação de chuvas. Grande precipitação de chuvas presente nas florestas, né? Uma vez que tem maior umidade relativa, maior quantidade de chuvas. Letra I, ambiente quente escuro. Ambiente quente, floresta. Escuro também, né? As árvores acabam fechando suas copas. Isso facilita para que a luz do sol não penetre tanto e chegue até o solo, ok? Letra J, alta taxa de decomposição. Se eu tenho muito humus, muita matéria orgânica, a alta taxa de decomposição vai estar presente na floresta, certo? A número 10, nós temos aí um desenho, né? E diz o seguinte: o desenho mostra a ação das minhocas no solo e no subsolo. Explique a importância que esse animal tem nessas regiões. Na número 10, nós tínhamos lá, o desenho mostra a ação das minhocas no solo e subsolo. Explique a importância que esse animal tem nessas duas regiões. Então, no solo e no subsolo, né? O animal que está presente aí é a minhoca. A minhoca, ela é responsável por perfurar túneis. Esses túneis, eles vão facilitar a entrada de água e de oxigênio dentro da terra, vão remexer essa terra, vão deixar essa terra menos compacta. Então, esse solo vai estar menos compactado, né? Vai facilitar a entrada de oxigênio, vai permitir a respiração dos vegetais e, além disso, né, as fezes dessas minhocas, elas vão contribuir com nutriente para o solo. Então, contribui também para o nutriente do solo, ok? E na nossa aula anterior, eu deixei para vocês uma pesquisa. A pesquisa era para vocês entrarem lá no site ou em livros e descobrirem do que é formado o petróleo. E também porque que na região do Brasil, onde foi descoberto o petróleo, no litoral brasileiro, é chamado de pré-sal. Bom, a resposta da primeira pergunta, ela tá aí bem na imagem abaixo, né? O petróleo, ele vem da decomposição que vai acontecer no fundo dos lagos. Essa decomposição, né, nos mares, nos lagos, de restos de animais, de vegetais que vão morrer ao longo do tempo, vão dar origem às rochas sedimentares.
Essas rochas sedimentares, com o passar do tempo, né, seja pela ação do calor, da pressão, das altas temperaturas que estão ali naquele local, vão provocando lá o empilhamento dessas rochas, né. Essas camadas que estão ali depositadas, né, com o passar do tempo, elas vão sofrendo reações mais complexas. Essas reações complexas vão formar então o petróleo, né? E a outra pergunta era: por que a região na qual foi encontrado o petróleo no litoral do Brasil recebe o nome de pré-sal? Esse petróleo que foi encontrado no fundo do oceano no litoral brasileiro, ele está abaixo de uma camada de sal, por isso o nome pré-sal, ok? A tarefa de vocês dessa semana vai ser estudar para avaliação. Na nossa avaliação, eu vou cobrar o capítulo 3. Capítulo 3, que fala um pouquinho sobre a atmosfera terrestre. Então, olhe, leia o capítulo, anote os pontos principais, aproveite porque nós poderemos tirar dúvidas, né, antes da nossa avaliação. Anote suas dúvidas, certo? Anote os pontos principais que você precisa saber para essa avaliação. Lá no capítulo 3, nós estudamos a composição da atmosfera, nós estudamos também as propriedades do ar, nós estudamos os fenômenos relacionados à atmosfera e também a poluição do ar. Fique com Deus, um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.